todos, graças e paz, meus irmãos. Amém. Quarta-feira, o culto de alguns saíram pelo domingo, mas pela inteira, quarta-feira para quinta-feira, pela manhã cedinho. Já passei para a irmã Minéia, fazer o culto quarta-feira. E no próximo domingo, dirige, eu esqueci que é isso aqui, pega no meu 15. Próximo domingo aqui pega. Esqueci o que vai dirigir, depois da história. Meus irmãos, acho que é bom a gente reunir para cantar hinos ao Senhor e louvar ao Deus Todo-Poderoso. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, é o texto que eu vou usar também para meditar durante alguns instantes. Romanos 1, 16 e 17. Você vai dar para três raças. Você vai dar para eles. Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é por ele Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Posso sentar, meus irmãos. Meus irmãos amados e amigos presentes, nós hoje aqui, como igreja do Senhor Jesus, temos em nossas vidas, fomos agraciados com a misericórdia de Deus, que nos chamou à sua luz gloriosa em Cristo Jesus. Esse projeto que nós conhecemos, que nós aceitamos, vem recheado de promessas, vem dotado de bênçãos prometidas aos que nele creem e aceitarem Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Nós compreendemos, nós sabemos que nem todos conhecem a palavra de Deus. Não porque Deus não queira. Eles não tiveram ainda a oportunidade de ser confrontados e serem, digamos assim, orientados pela palavra de Deus diante de alguém que possa ensinar-lhes. Isso não é novidade. A história mostra que houve caso passado que Deus interveio para que alguém fosse alcançado pela palavra dele. No caso do eunuco, Deus mandou que Filipe chegasse naquele carro, subisse no carro e ajudasse aquele rapaz que estava viajando. E ele ia para o profeta Isaías e perguntou: entende o que lês? E como interesse ninguém me explica? E Filipe partiu daquele ponto que fala que Cristo foi imolado por nosso pecado, foi moído pelas nossas transgressões. Passou daquele ponto, ele passou a anunciar Jesus Cristo, e aquele rapaz creu. Em seguida tinha água, ele foi batizado, e seguiu o seu caminho. Filipe foi arrebatado e vai para outro local, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós deparamos com pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho? Eu fico triste. Com tanta tecnologia hoje, tanta facilidade de se ouvir falar do Evangelho, ele é pregado de várias formas. Rádio, televisão, jornais, internet, YouTube. Está cheio de pregadores eletrônicos mostrando aí mensagens bíblicas. Algumas ao seu bel prazer, tudo bem.
mas na grande maioria são mensagens que nós entendemos que alcançam pessoas que não conhecem a verdade. Alcançam pessoas que estão realmente carentes daquela palavra naquele momento. Outro dia eu ouvi uma entrevista na televisão, alguém dizendo que andava pela rua em algum lugar da cidade, foi aqui não, foi em outro estado. E seus olhos deram com um pedaço de papel no chão. Ele olhou, mas com cuidado mais de pé, era uma passagem da Bíblia. A folha rasgada, o senhor pegou aquela folha rasgada da Bíblia e leu. Como ele não compreendeu, ele foi atrás de alguém para ensinar ele pelo aquele texto. Era a parte de João capítulo 3,16 por ali, João 3, a parte de João 3,16, já tudo ali rasgado no chão. Ele pegou, foi alguém que lhe ensinou, orientou, e que o texto falava. Ele creu naquela palavra, naquele momento ele foi orientado e creu naquela palavra que foi pregada por aquele a quem procurou. Irmãos, às vezes Deus faz isso de maneira bem, digamos assim, extraordinária. A pessoa tem confronto com o encontro com a palavra de Deus. Em situações bem diversas, na cadeia, no presídio, alguém tem encontro com a palavra de Deus. Em situações bastante, digamos assim, fora da realidade normal da vida. E a gente deparar com pessoas deparam com situações que um toque apenas da palavra é o suficiente para a pessoa entender a sua necessidade. Eu conheci alguém lá no Estado do Espírito Santo que não cria em Deus, dizia que era ateu. Aquele senhor era um fazendeiro rico na região do Rio, fazendeiro grande. Ele tinha um pequeno avião dele próprio, mas ele não pilotava, tinha um piloto que trabalhava para ele. Mas o piloto era evangélico, e ele sabia disso. E o seu patrão era ateu, dizia ser ateu. Então, um dia vai brincar com o seu patrão, voando lá no serrador, na fazenda lá. E patrão, você imaginou se os meus aparelhos caíram no chão agora? Dentro de uma ponte caíram no chão. Eu creio que Deus pode me salvar. Aí, rapaz, quando desse homem nessa altura não se brinca. Não se brinca com o nome de Deus, naquela altura não tinha como brincar. Ele não queria, ele não queria acreditar, mas naquele momento ele entendeu. Quer dizer, se o avião caísse, o rapaz acreditava que Deus poderia livrar da morte. Mas entende, né? Então, irmãos, o Evangelho que Paulo aqui diz que não se vergonha, são boas novas de Deus às pessoas de modo geral. Esse Evangelho do qual Paulo não se vergonhava de pregar, Paulo sofreu, foi preso, espancado, muitas vezes brigado com nós. Apedrejado, apanhou muito, sofreu por causa desse Evangelho, mas não desistiu, porque ele sabia que ele é poder de Deus para salvar tantos quantos crerem em Deus. O Evangelho é a palavra que cada um precisa ouvir para crer em Deus. Há muitas palavras sendo pregadas, palavras de homens bonitas, palavras bem conceituadas, socialmente falando, mas não tem poder nenhum para levar alguém a crer em Deus. O Evangelho tem. Quantos no meio da enfermidade, nos hospitais, nos últimos momentos para ir no leito a morrer, ouve a palavra ali, crê, ali são salvos naquele momento. E a Bíblia fala que são salvos porque pelo fogo, apenas foram salvos. Não deram tempo nenhum para fazer uma atividade, para servir a Deus de maneira mais ampla, como uma igreja qualquer que sirva a Deus. Morreram, foram salvos tão
somente foram salvos que creram na palavra que lhe foi pregada. Eu vi um caso, não vi, conheci alguém que acompanhou a situação ali em Vitória, há um tempo atrás. Seu parente estava internado no hospital à morte. Generado dos médicos, mas era um parente dele que era evangélico, era um servo de Deus. Aquela pessoa não tem que ter, que ia visitar lá na seu leito, era assim para ele de Jesus Cristo. E um dia chegou lá alguém para visitar aquela pessoa enferma no hospital. E estava desviado da igreja. E a pessoa que foi visitar era desviada da igreja. Ela conhecia o cara da vida dela. Chegou lá, antes de a pessoa sair, ela falou: eu estou no leito da morte. Estou fazendo nada pelos médicos. Deus pode me restabelecer totalmente. Mas se eu morrer, me está garantida uma morada no céu eternamente. E você, fora da igreja, mudando, aprontando a vontade, se morrer hoje, como é para a sua vida com Deus? Aquela pessoa duas vezes, naquele momento ali, ela caiu em prantos e permaneceu de voltar para a igreja, ser reconciliado com a igreja e continuar servindo a Jesus, porque era aquela palavra que a pessoa ali está prestes a morrer. Quicacó tem um cara que Quicacó passou Jardim Almeida. Ele apareceu com câncer no cérebro. E passou no Jardim. Um dia eu pessoa deve fazer isso, levar a pessoa deve fazer isso em sua casa. Aí agora, na 7 de setembro, lá no final, ele morava ali. E lá no final, ele estava passando no Jardim. É meu amigão. E Quicacó, sobre sua casa, ele deu a Quicacó. Ele construiu na casa um quarto no fundo da casa para hospedar pastores. Eu chegava no final com a minha esposa e tinha aquele cajadinho que estava naquele quarto aqui. Fez para isso, hospedar pastores, hospedar irmãos. E nós falamos com ele na sua casa: e, gente, esse câncer pode me matar, ele vai me matar sim, mas é problema dele. Estou bem com Cristo. E a hora que ele cansa de me matar fisicamente, minha alma está no nome do Senhor. Lá no hospital de base atual, já que não quer estar, não parava. O Senhor passar aí e leito em leito, falando do evangelho para as pessoas no hospital. Ele morreu, mas todo mundo no hospital com ele ouviu a palavra e já foi falar para a pessoa: não foi parar no seu quarto, o médico reclamava com ele que ele não parava no seu quarto. Eu estou enquanto para falar, e agora eu vou anunciar Jesus para as pessoas que estão aqui nesse hospital. E o fez. Depois que ele morreu, houve vários testemunhos de pessoas no hospital que saíram dali depois do tratamento, que ouviram de Cristo na hora que passou Jardim Almeida daquele hospital. Meus irmãos, esse evangelho, Cristo nos incumbiu como igreja de pregar as pessoas que não o conhecem. O justo viverá de fé, pela fé, não importando quem seja a pessoa, mas que podia ser pregado ao grego, ao gentio, ao publicano, indistintamente, todos precisam ouvir essa palavra. E esse texto nos fala, Paulo, com muita coragem: não me envergonhe do evangelho de Cristo, que é o poder dele para a salvação todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Enfim, todos, não importa a religião, não importa a sua origem. Hoje vamos ter que embora eu trabalho entre as tribos indígenas, eu mando em alguns lugares do país, missões nacionais e outras igrejas, outras empresas cristãs desse país, investindo e levar a palavra aos indígenas que não conhecem ainda a Bíblia. A Bíblia está traduzida para alguns idiomas. Aqui em Paraná tem a tribo dos Araras.
Esses 15 anos eles conseguiram. Não sei qual que é, mas até assim foram traduzir para a língua deles aqui em Paraná. E o pastor Emerson estava lá com ele lá, é uma tribo de Araras, a segunda de Paraná que coordena trabalhar. O pastor Emerson morava com eles lá, mas ele é solteiro, para ele se casar, vai levar uma esposa para na tribo indígena dos Araras. Tem 170 índios membros da igreja. Isso no ano passado. 170 membros da igreja, tudo dos indígenas. Aqui em Itacarana, o pastor Rafael, na tribo dos Precitarai, ali, Precitarai, aquela pedra daquela jardim de ouro ali, perto de Rio do Oeste. Irmãos, hoje as tribos alcançadas, mas ainda há muitas delas fechadas, tão fechadas que ninguém pode entrar ainda para falar, mesmo falam a língua deles, não conseguem entrar. Há países nesse mundo que pessoas se preparam, que sabem falar a língua de outra nação, se preparam para pregar naquela nação, depois que aprendem a língua daquele povo lá. Nós temos os mundiais, mantém obreiros e missionários em vários países desse mundo. Agora chegou lá, primeiro, antes de ir para o campo, tem que aprender o idioma que vai ser usado naquela tribo, naquele país. Né? Chega lá, já chegam trabalhando, falando a língua deles, daquele país. Alguns chegam lá como missionário, não conseguem entrar por causa da o governo não permite. Vai levar como profissionais no técnico de futebol. Como é aceito os que vão para o técnico de futebol? Sabe que no Brasil, aqui o futebol é muito forte nesse país. Aí pastores se preparam como técnico de futebol, vão para lá. Fala outro idioma, vão para aquele país. Chega lá não como profissional, como pastor, mas como profissional de futebol. E facilmente o governo aceita, dá apoio, dá liberdade, e ele consegue ali, através da prática do esporte, anunciar esse evangelho na língua daquele povo ali. E tem aqui muitas conversões nesse mundo inteiro, através da estratégia que nós conhecemos, que são usadas por nossos missionários em países estrangeiros. Certo? Mas no Brasil, há muita gente que fala nossa língua, nosso idioma, e ainda não foi alcançada ainda com a palavra de Deus. É nosso vizinho, é nosso colega de faculdade, nosso colega de trabalho, nosso colega de escola. Às vezes, os jovens hoje em dia são muito na base da tecnologia. Ontem, sexta-feira à noite, o Antônio Henrique foi lá para a Praça Rodoviária e trabalha com uma célula lá em nome da igreja, com a embaixada Liliana, que nós temos essa introduzir. E muita gente veio para cá ouvir tocar e cantar ali naquele momento. E ele usa aqui para anunciar para nós aqui, ele estava estudo aqui na Farol, esse é uma série aqui na Farol, toda semana eles reúnem aqui na Farol, um momento lá de louvor e de adoração. Tem um cara aqui que são também crentes, reúne com eles lá. Eles têm para eles um tempo lá de recreio, eles reúnem um lugar para orar e falar a palavra de Deus. E muitos têm ouvido aí na Farol, eles trabalham com o Antônio Henrique e irmã Júlia, que estudam aqui na faculdade. E nós, irmãos? Seu colega de trabalho sabe que você é o servo de Deus? Seu colega de escola sabe que você é o servo de Deus? Seu patrão sabe que você é o servo de Deus, não é o servo de Deus? Pense nisso. E não se vergonhe de falar do Evangelho, porque ele pode transformar vidas, as piores vidas, socialmente falando, ele pode transformar em servos de Deus. Tem transformado criminosos, assaltantes, bandidos da pior classe. Tem sido convertido, tem sido
transformado pelo poder desse evangelho que nós conhecemos. A nós chegou de forma muito graciosa. E nós temos o privilégio e o compromisso dado por Deus, a incumbência de levar a outros essa palavra de Deus. Que Ele nos abençoe e nos capacite a melhor viver a vida cristã.